Você curte o Conexão 21? Então inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e dá aquele like que ajuda muito na divulgação. Conexão 21 com Edivaldo da Embratur. Olha, gente, um papo muito bom falando sobre inovação e o Embratur Lab. Vale conferir. Olá pessoal, bem-vindos ao Conexão 21. Quero agradecer bastante aqui o Hotel Fairmont Copacabana, que nos recebe nesse ambiente aqui maravilhoso para fazer nossas gravações. A Simples Inovação, um grande abraço aí para o Rauan, para a Dani, para o Elias, que acreditam nesse projeto desde lá da primeira temporada, há 4 anos atrás, do episódio 0. Obrigado, turma. E também ao pessoal da FEComércio, do SESC, do SENAC, que nos apoiam e viabilizam aqui o projeto do Conexão 21. Olha, só lembrando que na TV Max, se você está nos assistindo, esse programa ele com certeza tem reprise na quinta-feira às 23h40. Lembrando que os inéditos são sempre às segundas às 21 horas. E se você está nos assistindo no YouTube, não deixa de dar o joinha, de se inscrever no nosso canal. E também não deixa de seguir a gente no Instagram, no @conexão21.oficial. É isso aí, turma. Fica ligado aqui no Conexão 21. Uma conexão muito especial nesse programa, nessa edição do Conexão 21. A gente está conversando aqui com o Edivaldo da Embratur. Edivaldo, obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite, estar participando do Conexão 21. O que a gente tem de novidade aí no radar da Embratur aí, acontecendo? Tem banda de coisa nova, tem um histórico de acontecimentos, porque a gente também é muito recente, né? A área de inovação tem 1 ano e 4 meses. Bom, a gente se lançou... Está engateando ainda, né? Mas já é um adolescente, porque já fez tanta coisa. Claro que tem muito por fazer. Obrigado por estar aqui. Eu gosto sempre de estar falando de inovação e de como é que a gente pode, né, inovar, especialmente agora nessa questão de ter essa oportunidade de estar na Embratur falando de inovação e como é que a gente pode transmitir isso para o trade. É uma tremenda sacada ter esse projeto trazendo inovação para dentro da área de turismo. Bom, a Embratur trata de Brasil, mas a gente está aqui no Rio e tem que puxar a sardinha para o Rio. É super importante aqui no Rio de Janeiro esse setor, claro. Né? Quando a gente fala, né, quando você projeta alguma ação para o futuro, você não pode deixar de pensar sobre como é que você vai inovar, como é que você vai trazer sustentabilidade. Então, sem isso, você está fadado a um insucesso em qualquer lugar, seja em uma corporação pública, privada, seja na sua vida. Então, se não tiver inovação e sustentabilidade como norte e rumo do que você precisa fazer, eu acho que você está envelhecido já está obsoleto. Então, essa nova gestão da Embratur veio com essa proposta e foi ótimo, porque as novas áreas, né, que eu pessoalmente chamo de áreas do futuro, foram as de dados, sustentabilidade, inovação e transformação digital. Então, todas elas acabam se complementando entre si, a gente tem muita correlação, trabalha muito junto. E eu fico responsável por essa parte de inovação. Então, é um bando de coisas que a gente já está fazendo. Perfeito. E o que vocês já conseguiram construir nesse tão pouco tempo, Edivaldo? O que foi de... Quando a gente começou, a ideia era como é que a gente já se apresenta, existe essa área, a gente já precisa fazer alguma coisa para mostrar para o entrar já jogando, né? Porque senão a gente teria um período muito grande para falar, olha a relevância. Precisava já apresentar resultado e tudo tem um tempo também de maturação, né? Claro. Então, o nosso lançamento foi associado já ao lançamento de aceleração para startups, até para a gente trazer o nome, até o próprio de startup mesmo, tecnologia, de como é que é feita a metodologia, porque é sempre a partir, né? Você precisa ter um problema para resolver para você trazer algum tipo de solução. E a gente teve a felicidade que na época a FEComércio tinha feito uma pesquisa com 900 turistas estrangeiros, que é o mote da Embratur, né? Falando o que é que eles mais tinham gostado, o que eles menos tinham gostado quando estiveram no Brasil. Então isso virou o tema da nossa primeira aceleração
como é que a gente pode melhorar a experiência do turista, e esse era o mote da área de inovação, né? Como que você melhora a experiência do turista no Brasil, a partir de algum dispositivo tecnológico, de alguma questão, né? Isso foi ótimo porque a gente conseguiu testar 3 soluções incríveis, a iFriends, a Destinos Inteligentes, a Vipalar. E a ideia é, sempre que a gente testa, e por isso que a área de inovação fica no Rio de Janeiro, é o portal de entrada maior ainda do Brasil. Quando eu falo ainda, porque ele e deve continuar, mas... e se a gente testa algo que faz sentido e tem resultado aqui, isso pode ser escalonado para o Brasil inteiro. Claro. Então, é ótimo a gente testar coisas aqui, verificar nesse campo que já tem os turistas estrangeiros e que isso sirva para a Bahia, que isso sirva para o Pará, que isso sirva para o Ceará. O escalonamento é necessário e muito... Não, tem que espalhar para o Brasil todo, porque... Se fizer sentido também, né? Não, claro, vai ter coisas que vão fazer sentido numa determinada região, outras vão fazer menos sentido, Exato. mas, enfim, é importante ter essa visão, porque o turismo é muito importante para o Brasil como um todo, né? E os problemas são diferentes. Por exemplo, nossa primeira aceleração para startups foi essa e tinha muita cara do Rio de Janeiro, né? Mas a segunda foi em Foz do Iguaçu. Os problemas são outros. Enquanto aqui a gente estava falando de hospitalidade, lá a gente estava tentando verificar quais eram as possibilidades de tecnologia que falavam sobre controle de tríplice fronteira, quantas pessoas estão indo e vindo do Paraguai e Argentina para o Brasil e vice-versa, e também como é que a gente pode melhorar a emissão de vistos. Então, e é claro que essas soluções também podem ser replicadas em outros lugares de fronteira, por exemplo. Sem dúvida. Mas a aceleração lá, que foi feita em parceria com o Parque Tecnológico da Itaipu, teve esse mote. Então, sempre tentar trazer qual é o problema que a gente tem que resolver e como é que a gente vai ganhar soluções. Né? É uma coisa ampla, mas focada talvez em particularidades locais, né? Que aí você vai adaptando para cada situação, para cada... E tudo como é que a gente pega esses resultados, e replica, entende, né? E vê se consegue replicar estrategicamente, até para entender se isso faz sentido para o turista estrangeiro e tal. E o que a gente tem vindo aí pela frente, Edivaldo? Olha, esse ano a gente lançou, está em desenvolvimento, acabamos de selecionar quais são as 10 startups do desafio Welcome Challenge, que foi feito em parceria com o Ministério dos Portos e Aeroportos, o Ministério do Turismo e o Fundanac, que é um desafio para como é que a gente recebe melhor o turista nos aeroportos. Hospitalidade específica nesse primeiro portão de entrada. É quando você chega e quando você está entendendo que você precisa receber bem, né? Então isso está em andamento, a gente deve fazer os testes a partir de 2 meses. A gente lançou uma premiação para games e as inscrições estão abertas, foi feita em parceria com a Abra Games, inclusive, tentando já fazer uma vinculação sobre como é que a gente trabalha a questão dos games, que é a parte do audiovisual interligado ao turismo a partir da inovação. Isso também virou um mote da área de inovação, sobre não só como a gente pode estar perto da tecnologia, mas também dos campos de economia criativa, audiovisual, literatura, música. E aí, para falar em música, a gente acabou de lançar no domingo, na Feira das Iabás. Gente, olha só, no domingo dia 14 de julho, porque a gente está aqui meio perdido no tempo, mas não tem problema não, dia 14 de julho. E virtualmente você está em qualquer data, você né? Em qualquer lugar. Daqui a um ano a gente está vendo esse negócio. Exatamente. Tá certo. 14 de julho de 2024, pronto, agora... E aí em parceria com a TI Rio, que foi incrível, junto também com o pessoal do Oi Futuro, e em parceria também com o Sebrae, é algo que a gente fez a partir de um contrato da Embratur com o Sebrae, que é o desafio Rota do Samba. Então, como é que a gente também fala de um gênero musical muito característico do Brasil, né? Eu ia falar do Rio de Janeiro, claro que tem muita influência do Rio de Janeiro, mas ele é um gênero nacional. É isso Você vai mesmo. ter reminiscências do samba no norte, na Bahia, no Brasil No inteiro. Nordeste, no Sul. No Sul tem escola de Exatamente. samba rodando, Exatamente. e às vezes a gente não tem essa noção, mas é uma cultura nacional. Né? Exato. E como é que a gente aproveita e verifica se existem soluções que podem trazer mais visibilidade em relação à questão cultural, histórica, existente ali dentro do processo. E são vários problemas que a gente pode resolver para fazer com que isso seja mais relevante, interessante e que a gente utilize esse soft power brasileiro como um lugar dentro do turismo central. Então, desde
E eu não posso dar sugestões de soluções, né? Eu só posso dizer quais são os problemas, porque as soluções quem vão dar É a turma quem tem que se inscrever participar, tem que agora. se inscrever. Onde que o pessoal se inscreve? Olha, eu acho que o mais fácil é entrar em embratulab.com.br, lá vai ter um link que vai dizer quais são as chamadas em aberto, e as chamadas em aberto que a gente tem hoje são a premiação dos games que eu comentei e o Desafio Rota do Samba. Então, ali vai para um formulário, você escreve um pouco sobre informações da startup e tal, e aí você passa tudo por uma banca, nós vamos escolher dessas. Pessoal, vale a pena dar uma soluções. conferida e participar, tá? É uma bela de uma oportunidade aí para, vamos dizer, para as Turistec que querem entrar aí no mercado, é uma ajuda, uma tremenda porta de entrada em embraturlab.com.br. E a gente fala também, claro que Turistec são importantes, mas a gente também quer roubar um pouco o pessoal lá das fintechs e também quer também um health techs e também quer construtex, porque o tema do turismo isso é amplo, muito né? bom, né? É que ele atinge mais de 500 atividades econômicas, ele é relevante em relação ao potencial econômico, é mais de 7% do PIB. Então está todo mundo correlacionado ao turismo e pode ter solução que está muito sendo super aplicado ao varejo, que pode solucionar um dos desafios que a gente tem dentro da Rota do Samba. Como é que você, por exemplo, faz o mapeamento daquele histórico, que a gente não pode perder o legado? Como é que você deixa a pessoa com uma sensação de que ela está entendendo e não só olhando aquele lugar que já está registrado como um lugar do samba, mas mais do que olhar mais do que ver é você entender, né? É você estar lá e saber, caramba, aqui nasceu pessoa X, ou esse território aqui, que não era um território especificamente óbvio dentro de uma cidade, passa a ser por conta de um contexto cultural. É tanta coisa que dá para fazer. Que dá para alavancar a partir dali, que é realmente fantástico. O tema ele é amplo, ele é transversal e ele abraça diversos tipos de soluções, né, Edvaldo? E a oportunidade também é que a gente vai financiar 3 provas de conceito. Então, as 3 melhores soluções que foram selecionadas pela banca técnica, a gente vai utilizar dessa premiação para que eles executem aquela solução em algum lugar adequado frente à solução que está sendo apresentada. E isso aconteceu em todas as nossas chamadas, né? Então, a gente já teve soluções aplicadas no Pantanal, em Campos do Jordão, para entender perfil de pessoas, aqui no Rio de Janeiro, para falar também de segmentação de perfis ou de match entre pessoas que estavam querendo acessar guias qualificados e registrados versus turistas estrangeiros. E toda solução boa para o turista estrangeiro acaba sendo também uma boa solução para o turista nacional. Claro. Né? Então, mas a gente sempre tem esse foco do turista estrangeiro. E a mesma coisa vai acontecer agora no Desafio Rota do Samba. A ideia é que a gente aplique isso em territórios que façam sentido em relação ao tema e a minha vontade, porque a gente tem que sonhar muito lá onde a gente quer chegar e ir chegando de pouquinho em pouquinho. Mas tecnologia tem uma coisa que se a gente pensar bem, está chamando de Desafio Rota do Samba, isso pode ser escalonado para qualquer outro gênero brasileiro. Então a tecnologia ela vai estar disponibilizada para que a gente possa fazer isso nas lambaterias no Pará, ou no axé na Bahia, ou em qualquer outro gênero ou ritmo que a gente possa utilizar aquela tecnologia para um outro lugar. Vertente cultural que exista por aí afora, né? Então Exato. isso daí é super importante. Como você falou, você cria vamos dizer assim, um piloto inicial e daquilo ali vai criando outras coisas. Um exemplo que foi muito legal, que a gente também criou um outro desafio específico. Tem uma diferença entre acelerações e desafios. O desafio é mais aplicado sobre um tema, né? Um outro desafio nosso que foi muito legal, e eu acho que teve mais repercussão, tudo bem que a gente teve o benefício de ter uma presença ilustre que o Gilberto Gil lançou com a gente no palco principal do Web Summit Rio desse ano, de 2024, que foi o desafio da Rota Literária. A gente criou 2 roteiros que foram aplicados aqui no Rio, um só específico para quem já estava ali, já gosta do tema de literatura, né? Então, passeando ali no centro do Rio, em lugares como a Biblioteca Nacional, o Gabinete Real de Leitura, etc. E um outro voltado para Machado de Assis. Então, muito bacana também. E eu estou falando dessa tecnologia porque a gente já depois prospectou outros atores, porque tudo que a gente faz é em parceria. Eu acho que isso é fundamental. E aí nessas conversas com essas parcerias, essa solução
se mostra aplicada para um bando de outras coisas. Porque você ter um áudio guia georreferenciado que vai te falar para você entender melhor onde você está, pode ser aplicado, de fato, para qualquer outra solução, não só para a literatura, mas para você entender, por exemplo, uma rota de tecnologia, ou uma rota voltada para as igrejas, por exemplo, ou uma rota voltada para a culinária. Isso é amplamente e possível de ser aplicado em qualquer esfera, né? Porque a tecnologia está para a gente utilizar porque a gente precisa. Exatamente. E eu acho que essa visão de vocês criarem essas rotas e dessa orientação, abraçar o turista, permitir que ele tenha essa georreferência, entenda o que aconteceu naquele lugar e siga essa rota, né? Sai daqui, vai para ali, vai compreendendo, vai entendendo aquela região, é muito bacana, aquela cultura, né, é muito bacana. Assim, é uma forma de acolher e de promover o turismo naquela determinada região. Né, tudo é pensado para o turista, né? E há um pensamento também muito para o trade. Quando a gente começou a área de inovação, a gente pensou como é que a gente melhora a experiência do turista. Esse era o mote. E a gente entendeu que precisava, dentro da área de inovação, também ter um braço voltado para como é que a gente possibilita democratização de tecnologia e digitalização. Porque, independentemente de você estar ali falando, olha, existe uma solução muito tecnológica para você aplicar, se você não tiver, por exemplo, nas redes, se você não consegue comercializar seu produto, eu não consigo mostrar isso para o turista estrangeiro. Então a gente fez uma parceria com a Google que foi muito legal também, que vai ter um desdobramento que é bem interessante, mas é legal para quem está de casa já conhecer. A gente criou alguns workshops onde a gente coloca, se você quer melhorar comercialmente o seu produto de uma maneira gratuita, a partir das ferramentas que a gente já tem gratuitamente na própria Google, utilizando o Google My Business, você precisa, se você for uma agência de viagens, ou se você for um hotel, se você for um restaurante, fazer isso, isso e isso. E desde dicas assim que eu não sabia, mas quem tem que falar isso é o Google mesmo, né? Claro. Que um hotel que quer que as pessoas acessem mais aquele site, você coloca como primeira foto a foto do café da manhã. Então, isso já é uma dica que não é sobre Fica a dica aí, pessoal. Exato. Não é uma dica, né? É um manual de como você tem melhor prática, né? Isso é fundamental para a gente ter mais pessoas acessando os produtos brasileiros e gente fazendo com que o turismo seja mais relevante, como ele pode ser. Ano passado foi o recorde de arrecadação de quase 7 bilhões de dólares só dos turistas estrangeiros no país. E aí a gente criou para um outro passo desse mesmo projeto, que aí eu acho que vale a pena colocar lá na página do YouTube da Embratur, que é a aplicação dessa melhor prática. Às vezes você fica falando, olha, a melhor prática é essa, a melhor prática é aquela. Mas como é que eu faço, Mas né? como é que é? Exato. E aí a gente aplicou isso no restaurante Bafo da Prainha, que está dentro de um circuito super internacional e tinha possibilidades de melhora. Assim, ele já tem uma rede super ativa, mas a partir desse manual, e aí a gente fez a aplicação, criamos 4 vídeos que viraram vlogs dentro da nossa plataforma para mostrar o que era relevante em relação à internacionalização, o que é relevante em relação ao manual de boas práticas comerciais do Google e como isso melhorou, de fato, os números daquele restaurante. Isso pode ser aplicado em qualquer outro restaurante. Então, a ideia é como é que a gente multiplica informação, conhecimento, para que as pessoas também vendam mais, comercializem mais seus produtos. O turismo é relevante. Ganha competitividade, e relevância. Né? Exatamente. Olha, pessoal, conversando aqui com o Edivaldo da Embratur, fica a dica aí para os restaurantes, não deixem de procurar aí o canal da Embratur no YouTube para ver essas dicas e aplicar realmente, porque gera um crescimento gigante aí para a turma. Eu não posso dar spoiler aqui, mas eu tenho certeza que muito breve o Edivaldo vai estar de volta aí para falar um pouco mais dessa parceria com o TI, das rotas que a gente está inventando. Vai ser uma coisa muito bacana, então já fica aqui o gancho do Edivaldo para você voltar aqui e a gente está falando sobre isso. E pessoal, espero que vocês tenham gostado bastante aqui do nosso papo, Edivaldo. Super obrigado. Eu que agradeço, foi ótimo. Fica aqui à sua disposição, Conexão 21 sempre. Maravilha, e galera que quiser entrar em contato também,
A gente tem o embratulab.com.br, mas também tem o e-mail embratulab@embratur.com.br. Eu acho que, de fato, tem um bando de coisas para a gente fazer junto com o TI Rio. Muita coisa. Tudo começa do começo. E aí a gente vai testando coisas e aí aumentando a capacidade de trabalhar mais, de fazer mais e de ser mais relevante, porque tem um bando de problemas para a gente resolver e tem um bando de possibilidades. Tem um monte de gente para resolver, é isso Exatamente. mesmo. Pessoal, espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu. Você já possui um e-commerce e deseja aumentar seu faturamento? Conheça a Simples Inovação, especialista em evolução de e-commerce, full commerce e gestão de anúncios. Revolucione seu e-commerce e aumente seus resultados. Acesse simplesinovação.com e alavanque as vendas do seu e-commerce. Você vai ser o que você quer ser. Só tá faltando um sinal? No Senac, você pode ser tudo. Porque aqui você tem todas as formas de aprender fazendo. Ache o seu curso e se ache. Senac, para ser o que você quer ser. A Camélia Flores oferece os mais bonitos arranjos desde 1959. Visite nossa loja ou ligue pra gente. Entre no site cameliaflores.com.br, faça seu pedido e conheça as inúmeras variedades de buquês, arranjos e cestas de flores. Garantimos rapidez e qualidade na entrega. Descontos especiais nas datas comemorativas e para eventos de empresas, casamentos e aniversários. Pensou em flores? Pensou Camélia Flores.